23 e o verso 24. Salmos 31, verso 23 e o verso 24 do Salmo 31. Salmos 31, verso 23 e 24. Você está em casa, pegue a sua Bíblia, abra comigo. Vamos olhar para estes salmos e deixar Deus falar ao nosso coração. Salmos 31, verso 23 diz: Amai ao Senhor, vós todos que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância ao que usa de soberba. Esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração. Vós todos que esperais no Senhor. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Pai, obrigado por este texto tão maravilhoso. Obrigado pela tua palavra. Ela é o nosso alimento espiritual. Ela que alimenta a nossa alma, o nosso espírito e nos leva a exercitar a nossa fé. A nossa fé é aumentada, a nossa esperança, o nosso amor pelo Senhor. Ajuda-nos a estar sempre na tua santa e bendita palavra. Fale conosco mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus amados irmãos. Salmos 31. Quando nós olhamos para este salmo, meus irmãos, você vê aqui neste salmo uma profunda tensão. Uma grande tensão que o salmista está passando. Palavras como: em ti, Senhor, confio ou me refugio. Palavra como: livra-me. Palavras como: inclina seus ouvidos. Sê tu a minha rocha. Tira-me das armadilha dos que me preparam, ou as armadilhas que me preparam. Fala do pavor que lhe domina. Então, este é o pano de fundo deste salmo. É um salmo onde este homem está em uma grande tensão. E os momentos de tensão, meus irmãos, abate o salmista, abate este homem. Este homem fica com seu coração muito abatido. Nós não sabemos o que é, o salmo não fala o que este homem está passando, mas nós sabemos que é algo muito sério. É tão dramático o que ele está passando, de que esta experiência que ele está passando inspira, marcou outros escritores bíblicos. Para os irmãos terem uma ideia, o profeta Jonas escreveu sobre o Salmo 31. O profeta Jeremias, ele cita também, assim como Jonas, o Salmo 31. O próprio Jesus Cristo citou o Salmo 31. Se os irmãos olharem para o verso 5 do Salmo 31, vocês vão encontrar as palavras aí que Jesus disse. Diz: nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Esta foi a sexta palavra de Jesus dita na cruz. Jesus, ele fez uso desse salmo. E essa é a beleza, meus amados irmãos, dos salmos. Porque os salmos textos bíblicos inspirados por Deus que preenche a nossa carência. Carências estas espirituais, carências estas emocionais. E é interessante que preenche as nossas carências em diferentes épocas e também em diferentes situações. Louvado seja Deus por isso. Aqueles que foram abençoados, confortados pelos salmos no passado. E hoje este salmos está confortando pessoas nos dias de hoje. E este salmo vai continuar se Jesus não voltar, né? E ele vai continuar para toda a eternidade, confortando a vida das pessoas.
Então nós vemos de que os salmos, eles não são teorias. Os salmos, eles são extremamente existenciais. Por que são existenciais? Porque eles narram o sofrimento de gente como nós. Eles narram o sofrimento de pessoas de carne e osso, como eu e você. Então não é algo que alguém escreveu sem experimentar, sem viver, mas são experiências que estas pessoas passaram. Pessoas como eu e você. Gente, nós iremos encontrar nos salmos gente que foi traída, gente que foi perseguida, pessoas doentes, pessoas que derramaram lágrimas, pessoas confusas nós vamos encontrar. Entre estas pessoas confusas está o escritor Asaf. Lembra de Asaf? Asaf se confundiu, ele olha para si, ele vê nele uma vida reta, uma vida temente a Deus, uma vida justa. E ele está passando por dificuldade. E ele olha para o ímpio, para aquele que não teme a Deus, e vê a vida do ímpio sossegada. Então ele cria uma confusão na sua mente. E ele vai falar com o Senhor. Então note que os salmos são escritos, ou foram escritos, por pessoas como eu e você. Então o salmo tem a ver com a minha vida. Os salmos têm a ver com a sua vida. E eu creio que o Salmo 31 tem a ver com a vida de alguém hoje à noite. Talvez o Salmo 31 tenha a ver com aquilo que você está passando hoje. E ele tem a ver com as nossas carências atuais. Amém? 3 lições que eu gostaria de olhar esse salmo hoje à noite para a nossa edificação. Versículo 4, meus irmãos, veja o que diz a palavra do Senhor. Diz assim, o salmista diz: tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força. Nós vemos que neste salmo que o fiel, que é o salmista, ele é perseguido. Ele está sendo perseguido. Então ele diz: tira-me da rede que para mim esconderam. Rede, nesse texto, em alguns salmos, significa alguma conspiração. Alguém está conspirando contra ele. Alguém quer tirar a sua vida. E ele se sente assustado. Ele se sente aqui que algo pode lhe acontecer a qualquer momento. Porque lhes armaram rede. Ele não detalha o que rede é esta, o que armadilha é essa, porque ele diz: tira-me da rede que para mim esconderam. É uma rede secreta que ele não sabe aonde ela está, mas ele pede para o Senhor: tira-me, tira-me, livra-me. Ou seja, ele não sabe, mas ele sabe que Deus sabe. Ele tem consciência de que Deus sabe aonde está. E que rede é esta, que armadilha é esta, que complô é este. E às vezes acontece conosco. Às vezes nós não compartilhamos o problema que nós passamos. Ninguém sabe, mas Deus sabe o que eu e você passamos. Ele sabe. Ele não detalha, mas Deus sabe. Amém? Deus sabe o que eu e você passamos. O fato é que ele está assustado com a rede, mas ele se entrega confiadamente a Deus. Ele confia no seu Deus. Veja o verso 1 até o verso 4, como esse salmista, como Davi é extraordinário a escrever. Ele diz, o verso 1 do Salmo 31, em ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundido. A palavra confundido aqui tem um sentido de envergonhado, de embaraçado, de desapontado.
Nunca me deixe confundido. Livra-me pela tua justiça. Inclina para mim os teus ouvidos. Livra-me depressa. Sê a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Verso 3, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Assim, por amor do teu nome, guia-me, encaminha-me. Ele diz, Senhor, conduz-me, guia-me, Senhor. Que coisa maravilhosa, que confiança esse homem tem no Senhor. Interessante que ele está usando aqui palavras como rocha, né? Ele está usando palavras como fortaleza. Ele usa a palavra como casa de defesa. A confiança dele em Deus. Ele confia de que Deus é segurança, proteção e estabilidade para a sua vida. Por mais difícil que esteja, ele confia na segurança do Senhor. Ele confia na proteção do Senhor. Ele confia de que a sua vida está estável porque ela está firmada em Deus. Deus, para ele, é alguém que se pode confiar. Louvado seja Deus. Amém? Pois tu és a minha força. Ele vai encerrar o verso 4 dizendo estas palavras. E ele também, Davi, ele se apega exclusivamente a Deus. Ele não se apega a outros lugares, irmão Antônio. Ele se apega exclusivamente com Deus. Ele deixa isso muito claro no verso 6. Veja o que diz o verso 6. Odeio aqueles que me entregam a vaidade enganosas. Eu, porém, confio no Senhor. Vaidades enganosas aqui, irmãos, talvez a sua versão traga outra coisa. Vaidades enganosas aqui são ídolos inúteis. E de fato, ídolos são vaidades. Ídolos são inúteis. Os ídolos, meus amados irmãos, ele não pode resolver os nossos problemas de forma alguma. E mais uma vez aqui ele declara a sua confiança em Deus. Eu confio no Senhor. E após ter declarado a sua confiança em Deus, e de ter pedido socorro a esse Deus a quem ele serve, ele se sente confiante. Ele confia mais e mais. E ao sentir-se confiante, antecipadamente ele se alegra com a bênção que o Senhor lhe dará. Ele se alegra com a bênção que o Senhor lhe dará. Ainda não lhe tinha dado, mas ele crê de que o Senhor há de responder às suas orações. Versículo 7, versículo 8 nos mostra isso. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição, conhecestes a minha alma nas angústias, e não me entregastes nas mãos do inimigo, e puseste os meus pés no lugar espaçoso. Ele ainda não havia recebido, mas ele cria de que Deus havia de agir em sua vida. Eu sei, Senhor, que o Senhor há de ouvir a minha oração. Isso é maravilhoso. Ele está exultando o Senhor, porque ele se sente seguro e ele crê de que Deus é o seu auxílio. Oh, meus irmãos, essa deve ser a nossa postura. Nós não devemos nos alegrar apenas quando o Senhor nos responde, mas nós devemos orar alegre, crendo de que o Senhor há de responder. E Ele há de responder não aquilo que eu quero, mas aquilo que Ele quer.
E o que Ele quer é o melhor para a nossa vida. E o salmista, ele tem essa confiança no Senhor. Ele está sendo perseguido, mas ele sabe de que o Senhor há de guardá-lo, porque ele pertence ao Senhor. Você pertence ao Senhor? Amém ou não amém? Versículo 9 nos mostra uma outra lição neste salmo. O salmista é o fiel que está sendo perseguido, mas o salmista nesse salmo também, ele é o fiel que é esquecido. Vão se esquecer dele. Versículo 9 diz: tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre. Ele está triste. Interessante que ele está tão triste que ele começa a ter problemas físicos. Ele diz aqui que a sua vista está fraca. Ele diz aqui que ele perdeu a sua força. Ele diz que ele perdeu até mesmo a fome. Tamanha é a tristeza do salmista, que essa tristeza atinge o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Tamanha é a tristeza desse homem. Mas ele também vai dizer que ele foi esquecido também pelos seus amigos e pelos seus vizinhos. Veja o verso 11, ele dizendo esta verdade: fui opróbrio entre todos, ou seja, eu fui uma vergonha entre todos os meus inimigos. Até aí tudo bem, né? E até entre os meus vizinhos, e horror para os meus conhecidos, ou seja, até os seus amigos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Ele vai dizer no verso 12: eu estou esquecido no coração deles, como um morto, sou como um vaso quebrado. Meus irmãos, para que serve um vaso quebrado? Para nada. Para nada. Ele é esquecido pelos seus inimigos o perseguem. Ele diz que os seus vizinhos, ele também é uma vergonha, e ele é esquecido também pelos seus amigos. É uma situação difícil desse homem. É uma situação difícil. E a pergunta que vem para nós é: o que fazer? O que fazer quando não se acha força em si? Quando você olha para dentro de si, a sua alma, o seu espírito, o seu corpo não tem mais força, que é o caso do salmista. O que fazer, meus amados irmãos, quando aquele que estão ao seu redor, que poderia te ajudar ou te apoiar nas lutas, também estão de costas viradas para você? Ou talvez aqueles que poderiam te ajudar não têm mais condições de ajudar. Já chegou o limite deles e eles não podem fazer mais nada. O que fazer? Veja que lindo o verso 14, o que ele diz. Ele diz: mas eu confiei em ti e disse: tu és o meu Deus. Os meus tempos, ou seja, o meu futuro, estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Amém? Ou seja, quando ele não encontra força em si, quando ele não encontra força naqueles que estão ao seu redor, ele só tem uma e única opção: confiar no Senhor. A minha vida está nas tuas mãos. Louvado seja o Senhor. Versículo 5, ele já havia dito, ele diz: nas tuas mãos encomendo o meu espírito, tu me redimiste, Senhor, Deus da verdade. Ou seja, o que significa quando nós colocamos algo na mão de alguém? Duas coisas principais. Primeiramente, posse. E segundo,
o controle. Quando o salmista diz, nas tuas mãos coloco a minha vida, ele está dizendo, Senhor, o Senhor tem posse da minha vida, eu te pertenço, Senhor. E segundo, ele está dizendo, o Senhor tem o controle da minha vida. Graças a Deus. Amém? E ultimamente, meus irmãos, o fiel, ele não é apenas perseguido e encontra auxílio na confiança do Senhor. O fiel aqui, ele não é somente esquecido e encontra auxílio nas mãos do Senhor. O fiel neste salmo, ele também testemunha do agir do Senhor, porque o Senhor ouve o seu clamor e a sua oração. Verso 19, a partir do verso 19, o salmista vai exaltar o Senhor pela sua bondade. Ele vai glorificar o Senhor porque ele crê na bondade do seu Deus. Ele crê na bondade do Deus que ele serve. Veja o verso 19 até o verso 21, como ele exalta e glorifica e testemunha da fidelidade do Senhor. Verso 19, ele diz, quão grande é a tua bondade, que guardaste para o que te temem, a qual operaste para aqueles que em ti confiam, na presença dos filhos dos homens. Tu os esconderás no secreto da tua presença, dos desaforos dos homens, encobri-lo-ás em um pavilhão da contenda das línguas. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhas e a sua misericórdia para comigo em cidade segura. Verso 22, ele vai dizer, pois eu dizia na minha pressa, estou cortado de diante de teus olhos. Não obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando eu clamei a ti. Ele estava pensando, Senhor, o Senhor me abandonou. Senhor, eu já não estou mais na sua presença, eu fui excluído da sua presença. Mas aí ele reconhece de quando ele pensou assim, ele descobriu que de fato o Senhor havia ouvido o seu clamor. Não é assim que muitas vezes nós nos deparamos? Muitas vezes nós pensamos como salmistas, acho que o Senhor não está me ouvindo, acho que eu não estou mais na presença do Senhor, o Senhor esqueceu de mim, eu fui excluído da sua presença. E o salmista descobre o contrário, que de fato o Senhor estava atento ao seu clamor. O Senhor está atento ao nosso clamor, meus irmãos. O Senhor está atento ao nosso clamor. É por isso que eu quero cada dia mais, primeiramente, levar uma vida de oração. Segundo, eu quero levar esta igreja a ser mais e mais uma igreja de oração. Por mais que aparentemente nós não estamos vendo nada acontecer, aparentemente, porque eu creio que o Senhor está agindo. Aparentemente o salmista olhou, eu fui excluído da sua presença, ele não está me ouvindo. Mas ele descobriu que de fato o Senhor estava atento ao seu clamor. Eu quero concluir dizendo que o salmista, ele vai encerrar o salmo com uma exortação. Ele vai encerrar o salmo exortando, porque nós sabemos que o salmo é uma canção. Canção para que outros pudessem cantar. Uma canção para que outros pudessem ouvir. E a exortação que ele termina o salmo, ele exorta os seus ouvintes a confiar no Senhor. E ele exorta os seus ouvintes a amar o Senhor. É o verso 23. Vamos ler todos juntos? Amai ao Senhor, vós todos que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância ao que usa de soberba. Ele exorta o povo no Salmo a confiar no Senhor. Amar o Senhor. Meus irmãos, esse deve ser o nosso coração. O coração do cristão, ele deve estar cheio de amor
pelo Senhor. Primeiro, porque Ele nos amou primeiro. Amém? Segundo, porque Ele nos guarda, porque Ele nos protege, porque Ele se faz presente em nossa vida. E as palavras finais dele é para todos aqueles que estão passando por adversidades, por lutas. Veja as palavras finais, verso 24. Leiamos todos juntos. Esforçai-vos e Ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Ou seja, a experiência dele. Ele passou por momentos difíceis, e ele se esforçou, e ele perseverou. Agora ele termina o salmo falando para mim e para você. Esforçai-vos. Ou seja, quando fala isso, ele está dizendo, seja forte, seja corajoso, anime-se. Amém? Anime-se, crie coragem, revigore a sua fé. E ele fortalecerá o vosso coração. Que Deus nos abençoe, que nós possamos guardar de tudo que ouvimos hoje, principalmente esta exortação do salmista. Esforçai-vos e Ele fortalecerá o vosso coração. Continue firme, perseverando, buscando ao Senhor. Há tensões tristes e grandes que vêm sobre nossas vidas, amados irmãos. E ela nos desestrutura, como desestruturou o salmista. E ela nos traz medo, muitas vezes. E ela nos assusta, muitas vezes. O salmista confiou no Senhor. O salmista confiou na bondade do Senhor. O salmista se escondeu em Deus. E Provérbios 18:10 diz, o nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. Amém? O Senhor é a nossa torre forte. É para onde eu e você devemos correr nos momentos de adversidades, nos momentos de lutas da nossa vida. Lembre-se disso. É sobre isso que o Salmo 31 fala, nos ensina e nos exorta a confiar plenamente no Senhor. Vamos orar? Vamos falar com Deus?